Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Mayui e hoje vou dar continuidade então nessa parte de estequiometria, falando sobre cálculos estequiométricos, tá? Essa parte, na verdade, vai se estender em outras aulas também, que vocês vão ver que cálculos estequiométricos é uma parte bem grande, né? Uma parte que tem diversos tipos diferentes de cálculos. Então, nós vamos abordar aqui alguns e eu vou dar exemplos de como faz, tá bom? Então, só para a gente iniciar essa parte, vamos relembrar uma coisa. Por exemplo, eu tenho esta equação aqui. Então, está reagindo uma molécula de N2 mais 3 de H2, dando 2 de NH3, tá? Então, nós já falamos que estes números aqui na frente são os coeficientes estequiométricos, tá? E até então, eu tinha falado que eles fazem a proporção entre as moléculas, tá? Só que agora eu vou te falar também que eles também são mols, tá? Então, em vez de falar uma molécula de N2, eu poderia falar 1 mol de N2, 3 mols de H2 e por aí em diante. Então, os coeficientes vão mostrar a proporção entre ou molécula ou mol. Para fazer cálculo estequiométrico, nós vamos acabar utilizando mol, tá? Então, dá uma olhadinha nessa pergunta aqui. Quantos mols de N2 são necessários para produzir 6 mols de NH3? Baseado, né, nessa equação aqui. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, voltar para a equação. Essa equação já está balanceada, tá? Então, é muito importante, se você pegar uma equação que não está balanceada, você fazer o balanceamento. Olha lá, o que ele está pedindo? N2 e NH3. Então, este e este. Esquece esse aqui, que não está no problema. Qual que é a proporção? 1 mol de N2 gerando 2 mols de NH3. 1 mol de N2 para 2 mols de NH3. Só que o exercício fala 6 mols de NH3. Então, na verdade, aqui são 6 mols para X. Não é isso que ele está pedindo? Quantos mols de N2? Fazendo essa conta, você vai ter 3 mols de N2, tá? Então, essa primeira pergunta é bem simples, né? Então, direto falando de mols de uma substância para produzir mols de outra, tá? Então, aqui nós estamos falando de transformação de número de mol de uma substância A em número de mol de uma substância B, tá? Então, essa é a primeira parte. Vamos, então, expandir isso aqui mais um pouquinho e sair, por exemplo, em vez de sair de mol de A, sair de massa de A, que essa vai ser a nossa próxima parte. Então, pessoal, dá uma olhada aqui nesse exercício agora. Se 35 gramas de N2 reagem completamente, quantos mols de NH3 são formados? Então, ainda na mesma reação aqui, né? Presta atenção. Aqui, o exercício está te dando um valor em massa de alguma coisa. E quer, na verdade, mols de outra substância. Então, é só seguir aqui na nossa retinha, né? Então, temos massa de uma substância. Nós vamos usar a massa molar desta substância para calcular o número de mols que tem nessa massa, tá? Sabendo o número de mols que tem, então, nessa massa de N2, a gente consegue, através da equação balanceada, converter isso em mol de NH3, que é a outra substância. Então, vamos lá. Primeira parte, já calculei aqui a massa molar do N2, porque a massa atômica é 14, né? Lembra disso? Olha na tabela periódica. Então, massa molar, 28 gramas por mol. Então, 28 gramas em 1 mol. Só que quantas gramas, então, o exercício fala? 35, né? Então, 35 gramas X. Fazendo essa conta aqui, vocês vão obter 1,25 mols de N2. Legal. Então, usando a massa molar, já estamos nessa parte aqui agora, número de mols. Basta voltar para a equação balanceada e para calcular aqui o número de mols de NH3. Então, olhando na equação, para cada 1 mol de N2, nós vamos gerar 2 mols de NH3. Tá? Só que nós já calculamos aqui quantos mols nós temos? 1,25. X. Fazendo esta conta, 2,5 mol de NH3. Certo? Então, chegamos ao resultado aqui,
exatamente o que o exercício pedia, a quantidade de mols de NH3. O que eu dou de sugestão para vocês é o seguinte. Eu sei que tem muita gente que não gosta de escrever tudo completo, assim, então mol DN2, mol DNH3. Então tem gente que escreve só, sim, tira o NH2, tira o NH3, tem gente que é pior ainda, escreve só 1 e 2. Quando os cálculos começarem a avançar e tiver mais do que uma regra de 3, isso vai ser difícil. Então vocês não vão conseguir lembrar. Mas era 1 o quê? Era 2 o quê? Então, olha, desde o início agora já, né, esqueci a palavra. Isso. Então, desde o início agora, já fiquem habituados, né, a sempre escrever assim completinho. Mol DN2. Aqui eu acabei de escrever, né, mas gramas DN2, tá? Só para vocês realmente não confundirem qual número é de qual substância, tá bom? Então, vamos para o próximo passo aqui. Então, adicionando mais uma etapinha aqui. Então, saímos de massa de A para mol de A, para mol de B, e agora, para finalizar, seria massa de B, tá bom? Vamos ver como fazemos isso. E agora para essa última parte, então, aqui dessa linha. Qual a massa de H2 necessária para produzir 60 gramas de NH3? Então, para e pensa o que o exercício está te falando. Ele quer saber a massa de H2. E ele está te dando qual informação? Massa de NH3. Então, concorda? Duas substâncias diferentes, a gente está exatamente aqui. Massa de A, massa de B, tá? Então, temos que passar por todas essas etapas intermediárias até conseguir converter um no outro, tá bom? Então, como que nós vamos começar aqui? 60 gramas de NH3. Essa é a informação que o exercício te deu. Então, você começa a partir dela, tá? Primeiro, então, NH3 vai ser considerado nossa massa A. Temos que converter em mol de A. Então, o número de mols que tem em 60 gramas, tá? Massa molar do NH3 já está aqui. Então, vamos fazer o seguinte. 17 gramas em 1 mol de NH3. Só que, na verdade, nós temos o quê? 60 gramas. Vai ser X, tá? Então, fazendo essa conta, você obtém este resultado aqui. 3,53 mol de NH3. Legal. Então, já estamos nesta parte aqui. Qual que é a próxima? Transformar mol de NH3 em mol de H2. Como que fazemos isso? Olhamos de novo para a equação balanceada, tá? E vê a proporção entre o H2 e o NH3. Esquece esse daqui. Então, olha lá como que está a proporção. Então, 3 mols de H2 para cada 2 mols de NH3. Só que essa é a quantidade de mol que nós calculamos, não é? Então, este valor vem para cá. Então, X de hidrogênio para 3,53 mols de NH3. Fazendo esta conta aqui, obtém-se 5,3 mol do quê? De H2. Legal. Então, agora já estamos nesta parte. Então, já transformamos mol de A em mol de B. Para finalizar, que é exatamente o que o exercício pede, a massa, né, de H2, vamos usar, então, a massa molar do hidrogênio para calcular quanto tem de massa nesse número de mols, tá? Então, massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Então, 2 gramas, 1 mol, tá? Só que aqui temos 5,3 mols de H2, tá? Fazendo essa conta, então, obtém-se 10,6 gramas de H2. Tá? Então, para sair de massa de uma substância para massa de outra, sim, vamos passar por todas essas etapas, tá? Por quê? Essa maneira aqui, fazendo as 3 regras de 3, fica bem claro, assim, cada uma das etapas, não tem como confundir os valores, tá? Então, fica bem fácil. Só que isso também consome um tempo, tá? Então, 3 regras de 3 vai acabar demorando um pouquinho para fazer. Existe uma maneira que a gente vai considerar diretamente massa de A para massa de B. Então, pulando, entre aspas, essa etapa intermediária.
que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, vocês observem essa próxima maneira e fiquem à vontade para escolher qual método vocês, né, se sentem mais à vontade para fazer. Vamos lá. Tá, então, pessoal, como que a gente vai fazer para fazer massa de A se tornar massa de B diretamente, né, sem passar por aquelas várias regras de 3? Vocês vão montar uma tabela parecida com essa daqui, em que nessa primeira linha está escrito massa molar, depois massa considerando os coeficientes da equação balanceada, que eu já vou mostrar o que é, massa dada no exercício. E aqui em cima, simplesmente as substâncias que estão na equação, tá? N2, H2, NH3, com os coeficientes, tá bom? Então, naquele mesmo exercício, né, que nós fizemos no anterior, ele quer saber a massa de H2 necessária para produzir 60 gramas de NH3. Então, olha só, nessa primeira linha, eu já preenchi aqui para vocês com a massa molar de cada uma dessas substâncias, tá bom? Então, vamos lá para preencher o resto. Massa considerando os coeficientes da equação balanceada. O que isso daqui significa? É a massa levando em consideração esse número de mols aqui. Então, se eu estou pedindo só massa, vai ser um número com a unidade gramas, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Este número vezes este, esse vezes este e esse vezes este, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Olha lá, 28 vezes 1, 28 gramas. 2 vezes 3, 6 gramas. 17 vezes 2, 34 gramas. Então, todo mundo concorda que essa massa aqui já tem o valor de mol embutido nela? Sim? Então, agora, para a última parte, massa dada no exercício. Qual que é a única informação que a gente tem de massa? 60 gramas de NH3. Então, NH3 está aqui. Vamos colocar os 60 gramas aqui. E o que ele pede no exercício? Massa de H2. Então, aqui seria o seu X. O N2, o exercício nem menciona nada. Então, assim, vocês podem esquecer essa parte por enquanto e ficar focado realmente nessa daqui. Vocês conseguem enxergar que daqui já saiu a sua regra de 3? Olha lá, a sua proporção, né? Então, vou reescrever aqui. 6 gramas de H2 para cada 34 gramas de NH3, X, 60 gramas. Fazendo esta conta, vocês vão obter 10,6 gramas de H2, que é exatamente o mesmo valor que a gente teve fazendo aquelas 3 regras de 3, tá? Então, tá aí 2 maneiras para vocês, vocês podem escolher o que vocês ficam mais confortáveis, né? O que vocês gostam mais de fazer, tá bom? É isso aí. Então, vamos então resolver alguns exercícios para praticar, né? Exercício número 1. FGV São Paulo. Balanceando-se a reação corretamente, obtém-se os valores de Y e Z. Qual a massa necessária de hidróxido de cálcio para reagir completamente com W kg de sulfato de alumínio? Dados massas molares de sulfato de alumínio, 342 gramas por mol, de hidróxido de cálcio, 74 gramas por mol, e W igual a Y mais Z. Bom, então eu coloquei aqui as informações que esse exercício então passou para vocês, junto com a equação. Primeira coisa, aqui está o Y e aqui está o Z. São os coeficientes, né, da equação que não estão balanceados ainda. Então, o que nós precisamos fazer? Balancear. Vamos lá. Alumínio. Deste lado aqui da equação tem 2 átomos de alumínio, então aqui eu posso colocar um 2. Agora sim, temos 2 átomos de alumínio. O que mais? Enxofre, por exemplo. 3 átomos do lado de fora, multiplica aqui o enxofre, então um átomo de enxofre vezes 3, um mol só, uma molécula, então 3 átomos de enxofre. Aqui só tem um, então posso colocar um 3 aqui. Se vocês quiserem, podem dar uma olhadinha nos outros elementos, né, para ter certeza que está balanceado, mas essa equação agora está ok, tá? Então, o dado que o exercício fornece, que W é igual a Y mais Z. O que é Y e o que é Z agora? 2 e 3.
Então, 2 mais 3, W, vai ser igual a 5. O que era esse 5 mesmo? 5 quilogramas desta substância aqui que foi utilizada na reação, tá? Então, vamos lá. Se você vê massa, primeira coisa, assim, que você vai pensar, precisa transformar isso para mol. Como que faz? Utilizando a massa molar, tá? Então, massa molar que o exercício deu aí para vocês do sulfato de alumínio é este daqui, 5 quilos. Você não vai poder colocar diretamente na regra de 3. Tem que transformar isso aqui para gramas, né? Então, 5 mil gramas, tá? Então, agora sim, vamos montar a regra de 3. 3,42 gramas, 1 mol de sulfato de alumínio, mais 5.000 X, tá? Fazendo a conta, chegamos a 14,62 mols de sulfato de alumínio. Então, LaL2, SO4, 3, tá? Próxima etapa. Lembra? Já saímos de massa de A para mol de A. Próxima etapa, transferir isso aqui para mol de B, tá? O exercício está relacionando sulfato de alumínio com o hidróxido de cálcio. Então, você volta aqui na equação balanceada e pega esses dois valores, essas duas proporções. Então, é 1 mol do sulfato aqui para cada 3 mols do hidróxido. Só que, na verdade, olha só quantos mols nós temos do sulfato. Então, 14,62, né? X. Fazendo, então, esta conta, temos agora 43,86 mols de hidróxido de cálcio. Tá? Então, agora já estamos neste ponto aqui. Já descobrimos, então, o mol de B, seria do hidróxido de cálcio. O exercício que é massa, né? Qual que é a massa dessa quantidade de mols? Então, vamos utilizar aqui a massa molar do hidróxido de cálcio para essa quantidade de mols aqui. Então, 74 gramas, 1 mol. Só que temos, então, essa quantidade de mols, 43,86 X, que é o que nós estamos tentando descobrir. Fazendo a conta, vamos ter 3,24 gramas, tá? Gramas, porque aqui na regra de 3 vocês estavam usando gramas antes, mas o exercício pede a resposta em quilogramas, tá? Simplesmente, para transformar, anda com a vírgula, então, 3 casas, então, 1, 2, 3, X é igual a, aproximadamente aqui arredondando, 3,25 quilogramas de hidróxido de cálcio. Tá? Então, é assim que a gente resolve esse exercício. Então, vamos lá para mais um exercício. Exercício número 2. FUVEST. Duas das reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por: o monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Dados massas atômicas: ferro 56, carbono 12, oxigênio 16. Bom, então vamos lá para resolver esse exercício. Então eu coloquei aqui as duas equações que o exercício dá para vocês e o que é pedido. Então ele quer obter 1 tonelada de ferro, mas quer saber quanto que precisa de massa de carbono, né, de carvão. A gente sabe que o carvão é constituído por carbono, tá? Então aqui, como são duas equações, vocês podem perceber que isso aqui é um cálculo estequiométrico com reações sequenciais. Então primeiro precisa acontecer essa daqui para gerar este produto aqui, que vai ser o reagente da próxima reação, tá?
Então, quando vocês verem reações sequenciais desse jeito, pode ter 3, 4, 5, né, equações, dependendo do exercício, procurem sempre a substância que é produto de uma reação e vai ser o reagente da outra. Então, é o que eu vou chamar de ponte, tá? Pra gente poder pular de uma equação para outra. Então, aqui seria o CO. Tá? Essa aqui seria a nossa ponte, tá bom? Então, vamos iniciar com a informação que o exercício deu. 1 tonelada de ferro. Então, vamos pensar só no raciocínio. De ferro, a gente vai ter que passar aqui para a ponte para conseguir ir para outra equação para então determinar a informação aqui do carbono, tá? Então, vamos lá. Ferro. Se você tem isso em massa, tem que transformar para mols, tá bom? 1 tonelada. E aqui eu estou falando em gramas. Converter, então, 1 tonelada para gramas para poder colocar nessa regrinha de 3. 1 tonelada são 1.000 quilogramas, então aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. X, tá? Fazendo essa conta aqui, vocês vão ter este valor. Mol de ferro. Pronto, agora já estamos falando em mol. Se estamos falando em mol, a gente consegue comparar com mol de outra substância da mesma equação. Repare que a gente ainda está nesta equação, tá? Então, estamos comparando agora com o CO, porque a ideia é sempre ir para a substância que faz a ponte aqui, tá bom? Então, para cada 2 mols de ferro, precisa de 3 mols de CO, tá? Quantos mols nós temos aqui de ferro, na verdade? 178,57,14 X. Fazendo essa conta, então, fazendo esta conta aqui, vocês vão ter este resultado. Mol de CO. Legal. Então, agora nós chegamos nesta substância aqui, que é a nossa ponte, né? Então, podemos passar para a equação de cima. Porque vocês concordam comigo que assim que esta primeira reação gerar todo esse produto, então todo esse produto que gerou aqui vai ser consumido nessa segunda, e essa é a quantidade que nós descobrimos aqui para a segunda, obviamente, essa também é a quantidade que foi gerada na primeira, não é mesmo? Então, aqui já estamos em mol. Podemos comparar diretamente com mol de carbono, tá? Então, olhando já nessa equação de cima, nós vemos que 2 mols de carbono são necessários para produzir 2 mols de CO. Só que nós precisamos desta quantidade aqui de CO. Então, 2, 6, 7, 8, 5, 7, 1. Como esses dois números são iguais, claro que esses dois também vão ser iguais, né? Então, essa vai ser também a quantidade de mol de carbono. Mol de carbono. Legal, então agora já sabemos quantidade em mol de carbono. Queremos saber, então, quantidade em massa. Transformação mol-massa de uma mesma substância, a gente utiliza massa molar. Massa molar do carbono está aqui, 12 gramas por mol. Nós temos, então, essa quantidade aqui de mols, quanto que vai ser em massa. Então, 2,67. 7,1. Esse aqui em mol. Fazendo a conta, essa conta direta aqui vai dar o resultado em gramas, tá? Que vai ser 3,2,14,2,8,5 gramas. Só que o exercício pediu como? Quilogramas. Então, só transformar grama em quilogramas. Anda com essa vírgula, então, 3 casas para lá. 1, 2, 3. X é igual a 3,2,1,4, aproximadamente 4
quilogramas de carbono ou quilogramas de carvão. Então precisa de toda essa massa aqui de carvão para no final gerar 1 tonelada de ferro. E assim fazemos esse tipo de exercício sequencial. Então você pode encontrar outros exercícios, né, que tem assim reação sequencial. 5 dessas sempre faz a mesma coisa. Encontra a ponte para vocês poderem pular de uma equação para outra, certo? E assim terminamos essa parte de cálculos estequiométricos. Até mais!